Olá pessoal, tudo bem? É, Esse vídeo está sendo gravado com a intenção de contribuir e ajudar as pessoas que investiram na Bolsa no ano de 2020. Dia 18 de março teve um dia histórico na Bolsa de Valores, então muitas pessoas começaram a sua jornada na Bolsa de Valores no ano de 2020, certo? Então o que acontece? Logo no começo, a quantidade de pessoas entrando na Bolsa foi enorme, né? No entanto, não é só o bônus, né? Tem um ônus também. Então, o que acontece? A hipótese de incidência da declaração de imposto de renda, uma delas, né? São 7 hipóteses, uma delas se encaixa perfeitamente nas pessoas que investiram na Bolsa de Valores. Então, dentre as principais formas de investir na Bolsa de Valores, existem a de ações e a de fundos imobiliários, que são as duas situações que eu vou estar falando hoje para vocês. A respeito da tributação das duas e a respeito também de como deve ser inserido no, na declaração de imposto de renda, certo? Então, quando a gente fala de declaração de imposto de renda a respeito desses dois tipos, eu vou começar primeiro pelo fundo imobiliário e posteriormente vou falar de ações. As ações ela tem uma parte de isenção e uma parte de tributação, certo? Então, vou começar pelos fundos imobiliários e a outra parte do vídeo a gente fala sobre as ações. Quando a gente fala de fundos imobiliários, existem três situações que elas devem ser ressaltadas, certo? A primeira delas, primeiramente, o que seria o fundo imobiliário? Né? O fundo imobiliário é uma espécie de cota que você vai adquirir de uma intermediadora, né, que é a administradora do fundo, onde você vai estar adquirindo uma parte daquele fundo. Por exemplo, um fundo de shoppings, né, você vai estar adquirindo um percentual de um Iguatemi, entendeu? Então, os fundos imobiliários trabalham dessa maneira. Dentre as possibilidades de administradoras de fundo, existe administradoras de fundo de lajes corporativas, existem administradoras de fundos de logística, seja ele do agronegócio ou logística de mercadorias, existem fundos que são administradores de papéis. Então, todas essas possibilidades são de fundos imobiliários, certo? Então, o que acontece? Dentre dessas formas de investimento em fundo imobiliário, existem três aspectos na declaração de imposto de renda que devem ser levados em considerações. Quais são eles? Os rendimentos, que os fundos imobiliários, diferentemente das ações, onde posteriormente é feito um levantamento, se existe ou não lucro, se vai ter ou não dividendo, se tem ou não juros sobre capital próprio. A essência do fundo imobiliário é o quê? São os rendimentos mensais. Então, seria um tópico que seria abordado nesse nosso vídeo, seria o de rendimentos dos fundos imobiliários. Posteriormente, seria a nossa posição em 31/12, e a gente tem que informar na declaração de imposto de renda a nossa posição no dia 31/12. Posteriormente, a gente tem rendimentos, a gente tem a posição no 31/12 e o item 3 desse vídeo seria a nossa possível venda, né? E o fundo imobiliário ele vai lhe dando os rendimentos e vai tendo também a valorização, espera-se que esteja, né? A valorização do fundo imobiliário no decorrer do período que você está com ele. Então, o que acontece? Nos rendimentos, os rendimentos de fundos imobiliários, eles são definidos como isentos do imposto de renda. A gente vai ter que estar informando esses rendimentos em rendimentos isentos e não tributados. No entanto, a maior dificuldade que existe é o quê? A administradora
normalmente ou mandou para o seu e-mail, ou o seu e-mail de cadastro provavelmente esse e-mail não vai chegar, esses rendimentos não vai chegar a tempo. E a gente não pode estar se atrasando, né? Porque a declaração de imposto de renda ela tem um período para ser informado, começa dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril. Então a gente não pode esperar muito as administradoras do fundo, né? Então o que acontece? Ou a gente vai atrás, ou então a gente vai ter que pagar a multa de aproximadamente R$ 165, né? A multa por atraso. Então o que acontece? Para evitar o atraso da sua entrega, o que isso deve ser feito para você verificar os seus rendimentos? A gente entra no Google, certo? E a gente vai verificar aqui a listagem de fundos imobiliários na B3. Por que na B3, Samuel? Porque a B3, quando você entra aqui em um fundo imobiliário, por exemplo, eu mesmo já pesquisei esses dois. Sou suspeito de falar, mas eu compro bastante Vino, certo? É um fundo imobiliário que eu acredito bastante nele, até pela forma deles comunicar com o seu investidor, é bem legal. Dentre outros, logicamente. Então, aqui no fundo, né, quando você vai na B3, na Bolsa de Valores, ela vai estar dizendo quem é a administradora, certo? Desse seu fundo imobiliário. Então, aqui é a BRL Trust. Então, essa empresa que é a responsável por administrar os imóveis da Vino. O que vai acontecer? A gente vai entrar nesse site, vai se cadastrar e a gente vai receber os rendimentos do ano de 2020. O nosso e-mail vai baixar, vai depender de qual fundo você investiu e de qual site você vai estar baixando o relatório, certo? Então, tendo baixado o relatório de rendimentos, a gente volta lá para o declaração de imposto de renda e a gente vai lá, né, em rendimentos isentos e não tributáveis. Chegando aqui, a gente vai cadastrar novo no código 26. Samuel, por que o código 26? Porque o código 26 é outro, né? Para rendimentos de fundos imobiliários não tem algo específico. A gente vai estar colocando em CNPJ, o CNPJ da empresa que mandou os nossos rendimentos. Quando você vê no relatório de rendimentos, vai aparecer o CNPJ da BRL ou de qualquer que seja a administradora. Você vai colocar o nome da fonte pagadora, a descrição, no caso, Vino 11, e o valor dos rendimentos que você obteve no ano de 2020. Então, essa seria a forma correta da gente estar lançando os rendimentos de fundos imobiliários. Beleza, pessoal? Com relação aos rendimentos, seria basicamente isso que a gente teria que falar. O tópico 2, conforme a gente tinha conversado no começo do vídeo, seria a posição de 31/12. A posição de 31/12 ela já é um pouco diferente, certo? A gente tem que ter noção que quando a gente compra um fundo imobiliário, a gente acredita naquela empresa que está administrando, a gente acredita no projeto do fundo, pesquisou, viu a questão da vacância, viu a questão dos contratos de vencimento dele, então a gente teve interesse de investir nesse fundo, a gente sabe o que acontece. Eu compro uma parte do período do ano, ou compro no começo do mês, está um valor, compro no meio do mês, está outro valor. Então, esse valor de compra, ele é variado, certo? Então, o que acontece? A gente tem que informar para o fisco a média das nossas aquisições. Se eu comprei um fundo imobiliário por 100 cotas desse fundo, cada um a R$ 10, e comprei posteriormente mais 100 cotas desse fundo a R$ 12, as minhas 200 cotas estaria no valor de R$ 11. Se bem o que acontece, certo? A maioria das pessoas não possuem a organização ou não possui o controle de estar pesquisando
e está gravando a quantidade que foram comprados, ou até mesmo, por exemplo, chegou nesse período agora, eu não sabia que essa era a maneira que eu teria que apurar e ter esse controle todo, e não tem, né? Então, o que acontece? Existe um site que ele é o cadastro eletrônico do investidor, é o CEI, Canal Eletrônico do Investidor, ele é o CEI. Então, aqui, você vai acessar e vai ter todos os seus rendimentos que você operou na bolsa nesse período, certo? Então, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer seu cadastro aqui nesse site, até você entrar, aí você vem em extratos, negociações de ativos, seleciona a instituição a qual é a sua intermediadora, você vai colocar aqui o período 01 de 1 de 2020 até 31 de 12 de 2020. Aqui, pessoal, vai estar listado todas as suas movimentações. Então, o que vai acontecer? Aqui tem o chamado preço médio de compra. Então, você vai pegar esse preço médio de compra e vai estar lançando na sua declaração de imposto de renda, certo? Vai verificar a sua posição no fundo no dia 31 do 12 e vai vir aqui e vai lançar código 73, aqui é em rendimentos. Quando a gente vai lançar a posição no 31 do 12, é em bens e direitos, que é o que a gente possui. 73, você vai colocar o CNPJ da administradora, vai colocar aqui a descrição do seu fundo imobiliário e o valor, descrição, a quantidade de cotas, certo? E vai colocar aqui o valor. 100 cotas, 200 cotas, multiplica pelo preço médio e coloca aqui na situação de 31 do 12, certo? A respeito da posição 31 do 12, seria isso que a gente teria que abordar sobre declaração de imposto de renda. Posteriormente, pessoal, seria feito, o assunto terceiro e último seria a venda dos fundos imobiliários. Então, o que acontece? A venda de fundo imobiliário, ela é feita normalmente, mensalmente, e você consegue fazer essa venda, tem que aplicar uma alíquota de 20% sobre a sua lucratividade daquele fundo. Aplicando esse percentual, você tem que gerar um DARF, certo? No código 6015, e pagar até o último dia do mês subsequente, certo? Além disso, o que tem que ser feito a termos de declaração de imposto de renda? Lá no campo de renda variável, tem operações com fundo de investimento imobiliário, certo? O que a gente vai estar fazendo? Aqui a gente apura o resultado líquido daquele mês. Mês de fevereiro, eu tive uma lucratividade de R$2.000 ou R$1.500 do fundo. Aplica-se essa lucratividade e vai estar aqui o meu imposto devido, 20% sobre a minha lucratividade do fundo. No entanto, pessoal, o que acontece, certo? Como eu falei, a declaração de imposto de renda é feita no dia 1º de março até dia 30 de abril. E a variação desse período, ela torna-se atrasada com relação à minha venda. Vamos supor que eu vendi em julho de 2020, eu já teria que ter pago esse imposto. Então, eu pego e lanço aqui o que eu paguei, certo? E eu não vou ter nada a pagar nesse momento, certo? No entanto, caso eu não tenha pago esse valor, eu vou pagar na declaração de imposto de renda com multa e juros, certo? Lembrando, pessoal, mais uma vez pontuando, certo? A questão do lançamento de bens e direitos e da venda do fundo imobiliário, eu tenho que levar em consideração o preço médio de aquisição, preço médio de compra.
Se o meu preço médio de compra era R$ 11, conforme a gente tinha conversado anteriormente, das minhas 200 cotas, e eu vendi essas 200 cotas por 300, essas 200 cotas por R$ 12. Então, eu vou ter essa lucratividade de R$ 1 a cada 200 cotas. Minha lucratividade foi R$ 200. Vou pagar R$ 40 de imposto de renda. Beleza? Então, eu vou estar encerrando esse vídeo e no próximo vídeo a gente vai estar falando a respeito de operações com as ações, seja a operação comum ou a chamada operação day trade. Não vou falar agora porque o vídeo vai ficar um pouco longo, então não seria o ideal, tá certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida eu estou à disposição e eu espero ter contribuído com o seu conhecimento. Forte abraço, pessoal.